É importante respeitarmos os sinais sonoros especiais, porque vamos dar um exemplo de talvez estar a acontecer uma certa greve que acaba criando situações de tumultos. Está lá a viatura da polícia pretende chegar a este local e as pessoas não estão a deixar o espaço para esta mesma viatura poder passar. Serão vidas humanas a se irem embora. Então, também no caso de ambulâncias, as pessoas devem respeitar. E para quem está na escola de condução, quem pretende, qual a importância deste tema? Temos visto também certas viaturas que um certo condutor entende que acha que pode colocar aquela sirene. Temos visto às vezes nos breakdowns que às vezes colocam aquela sirene. Então nós mandamos retirar. Sim. Isso trata-se de uma contravenção. Para aqueles que usam a buzina de forma abusiva ou que afinam, fazem a sua afinação, esses sim são aplicados uma multa de 500 meticais, que já consta no artigo 24, no seu número 8. Já é mais uma edição do seu podcast relacionado ao Código de Estrada moçambicano, é sim o EstradaCast. E hoje vamos falar sobre a sinalização das manobras, vamos estender um pouco para os sinais sonoros e os seus tipos. E como sempre estamos aqui com a gente Oksana Kuko, que vai nos explicar mais sobre este tema. A gente Oksana, como é que está? Seja bem-vinda. Saudações a toda a equipe de saúde, está tudo bem? Estou pronta para podermos debater o tema que é muito interessante e fala da manobra ou sinalização da própria manobra. Pronto, gente Oksana, hoje queremos falar mesmo sobre isso. Manobras, parece algo simples, mas tem algumas regras a serem seguidas, certo? Sim. E a gente pode nos dar uma explicação básica e breve do que seria a sinalização de manobra? A sinalização da manobra é quando o condutor, por exemplo, está a circular numa faixa principal, este pretende sair desta mesma faixa e seguir numa outra, ele vai sinalizar a sua manobra de acordo com as setas indicadoras que tem dentro do seu veículo. Ou talvez este mesmo condutor pretenda fazer a ultrapassagem, este deverá sinalizar a sua manobra antes de iniciar a fazer esta mesma ultrapassagem. Certo, então só para ver se entendemos aqui, a sinalização da manobra ela é feita através de setas indicadoras. Sim. E ela é feita quando queremos fazer ultrapassagem, quando queremos mudar a direção. Sim. Certo. Fazer a inversão de sentido de marcha, também temos que usar essa mesma. E em quanto tempo é que essa manobra deve ser feita? Tem um tempo específico? Não tem um tempo determinado. Só que tem que ser um tempo suficiente para que o outro automobilista que vem à retaguarda ou este que vem à sua frente consiga visualizar da sua intenção. Então, é esse o tempo necessário. Deve dar espaço aos outros condutores para poderem se aperceber da sua intenção. E quando nós não sinalizamos corretamente a nossa manobra ou a nossa intenção de fazer a manobra, quais são as consequências disso? Se nós não sinalizamos com a devida antecedência a nossa manobra, nós corremos o risco de nos envolvermos em acidente de viação. Vou dar um exemplo de eu estar a circular normalmente na minha via, na minha faixa, e do nada a Ruth entende que deve fazer a mudança de direção ou a ultrapassagem sem que tenha sinalizado com antecedência. Então, talvez eu terei também já iniciado a dar a própria sinalização de querer fazer a ultrapassagem. Então, neste momento, nós corremos o risco de irmos nos chocar com as nossas viaturas, porque a Ruth terá sinalizado tardiamente ou não terá sinalizado, eu terei sinalizado, eu terei iniciado e a Ruth simplesmente só vai entrar e iniciar com a marcha. Ou trata-se de mudança de direção, entendeu que o sítio onde eu vou é do lado direito, já cheguei, só vir, então aí também haverá certas colisões. Certo. Então é importante que todas as manobras que nós pretendamos fazer que sejam primeiro sinalizadas. Então aí estamos a entrar mais para aquela questão das regras básicas. Para além dessa questão, quais são as outras regras básicas existentes para o uso correto
das setas indicadoras durante a manobra? Durante a manobra, nós temos que saber que não é somente eu entender que pretendo fazer a manobra, eu ter que fazer sem antes verificar. Por exemplo, tem aqueles que pretendem fazer a manobra para a retaguarda, a marcha atrás nesse caso. Se eu faço a marcha atrás antes de sinalizar, porque primeiro eu tenho que moderar a minha velocidade, depois de moderar a minha velocidade, tentar encostar a minha viatura o mais rápido possível à minha esquerda. Daí é que poderei começar a dar a sinalização da intenção de estar a fazer a minha retaguarda, prestando atenção naqueles condutores que vêm à minha retaguarda, porque pode-se dar o caso de alguém estar distraído e não poder me aperceber. Então tenho que dar esse espaço dos condutores poderem me aperceber. E além das setas, existem outros sinais que podem ser utilizados, que são os sinais sonoros, certo, agente Oksana? Sim, sim. Os sinais sonoros, temos o exemplo da buzina. Nós ouvimos muito essa questão da buzina, as pessoas usam a buzina como se fosse um brinquedo. Além das setas, nós podemos usar os sinais sonoros como forma de comunicarmos com os outros utentes da via, certo? Além das setas, nós não podemos usar a buzina para nos comunicar com os outros. Nós só podemos usar a buzina em caso de querermos chamar a atenção a alguém que não esteja em condições de ouvir talvez o nosso grito. Aí sim podemos usar a buzina, ou talvez estamos numa certa paragem porque existe um certo tráfego e o condutor que está em frente, o agente já começou a chamar a fila, ele está ao telemóvel, então nós conseguimos ver que ele está ao telemóvel. Primeiro temos que dar os jogos de luz, só depois deste mesmo de ser dado os jogos de luz e não para se aperceber, aí sim podemos tocar a buzina para este sair daquele local. E nessa questão de sinais sonoros, a buzina em especial, quando nós estamos nos engarrafamentos, muitos têm aquela mania de buzinar. Estamos a ver que não estamos a andar, mas vai chegar uma pessoa muito inteligente e vai começar a buzinar. Bim, 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 bim. Então, isso está errado. É incômodo, sim, está errado. Nós não podemos usar a buzina de forma abusiva. Nós temos que usar a buzina em caso de um perigo iminente, não simplesmente porque estamos parados num semáforo, acha que talvez alguém está a demorar de iniciar, por exemplo, no caso de alguém que acende a luz cor de laranja, antes de acender o próprio verde, mudar para verde, ele já está a começar a buzinar para os outros, vão. Esse que está a incitar os outros a cometer a indisciplina. Sim, então a buzina não pode ser usada de forma abusiva. E quais são os tipos de sinais sonoros que existem, agente Oksana? Existem dois tipos, quase normalmente. Existem dois tipos de sinais sonoros. Essa é a buzina normal e as buzinas especiais que nós temos encontrado nas viaturas de polícias, as ambulâncias, é que tem um outro tipo de sons sonoros. Também temos o apito. O apito é um instrumento que a polícia usa. Então, podemos considerar como um sinal sonoro. Um sinal sonoro, porque aquele som que tira o apito também nos conduz a um certo movimento. Nunca tinha pensado no apito. O apito também é um sinal sonoro. E falou aqui dos sinais especiais. Vamos chegar aí, a gente. É uma parte que eu quero mesmo entender. Acredito que quem está na escola de condução e mesmo quem quer fazer uma recapitulação aí, porque o conhecimento nem todo fica na cabeça. Vamos chegar aí. Antes eu gostaria de saber como é que nós devemos usar a buzina na via pública. A buzina na via pública nós só podemos usar em caso de perigo iminente. Certo. Isso nós podemos encontrar no nosso artigo 24, logo ao início do código. Nesse caso, na página 22, nós podemos encontrar no artigo 24, número 3, a linha B, que diz que só é permitida a utilização dos sinais sonoros nos seguintes casos: perigo iminente, a linha B, fora das localidades para prevenir um condutor da intenção de ultrapassar, e B, assim nas curvas, cruzamentos, entrocamentos e lomba de baixa visibilidade. Pode-se mudar o som da buzina, gente Oksana? Não se pode.
o som da buzina já vem montado dentro. Então, aqueles que modificam este mesmo som da buzina, esses estão a cometer uma certa irregularidade. O mesmo artigo 24, no seu número 2, diz que é proibida a sua afinação ou reparação na via pública. Então, nós não podemos afinar, queremos mudar o tipo da buzina, temos que deixar assim como ela vem. Eu tenho visto, principalmente, vou dar exemplos, porque é o que eu tenho visto, condutores de passageiros, estamos a falar dos minibuses, dos chapacém, modificam muito a buzina. Sim, eles modificam, mas é uma transgressão. É uma transgressão. Sim. E o que acontece exatamente quando eles modificam ou afinam a buzina? O que acontece é que dificilmente eles, nos locais onde existem os agentes reguladores de trânsito, a fazerem a fiscalização, eles vão poder usar essa buzina deles. Eles só usam essa mesma buzina para fazer show nos locais onde não existe o agente regulador de trânsito. Porque já sabem que eu modifiquei esta minha buzina, então esse som que eu vou tirar, o agente não pode perceber. Gostei da expressão show-off. Sim, é um show-off que eles gostam de fazer. E a gente, a Oksana falou aqui de perigo iminente. A buzina só pode ser usada em caso de perigo iminente. Sim. A gente poderia dar alguns exemplos do que seria um perigo iminente? Um perigo iminente, vamos dar um exemplo de alguém que esteja a atravessar a estrada enquanto está a usar auriculares nos dois ouvidos e está a escutar uma música ou está a acompanhar uma certa emissão, mas enquanto o som que ele tem é um som alto, então está lá uma viatura que vem a alta velocidade, não prestou atenção da existência de estar a atravessar este mesmo bem. Então, correndo o risco de atropelar ele pode sim recorrer à buzina para poder tirar este mesmo indivíduo da faixa de rodagem o mais rápido possível. Estamos mesmo, só para recordar ao internauta lá em casa, estamos a falar da sinalização da manobra e estendemos um pouco esse tema para os sinais sonoros e os seus tipos. Eu vou pedir ao meu colega secretário Chivindi para passar na tela videoaulas que você pode aprender sim a usar as setas. A gente aqui falou sobre as setas, é um tipo de sinal de manobra, é importante usar as setas. Então, vou pedir ao secretário que passe aí um pequeno vídeo sobre aulas práticas que podem ser encontradas dentro do aplicativo Carta Fácil MZ que te ensinam a conduzir. Usuário do aplicativo Carta Fácil MZ, seja bem-vindo a mais uma aula prática de condução. Nesta aula vamos falar sobre o interruptor de setas e interruptor de limpa-para-brisas. Temos aqui interruptor de pisca-pisca e iluminação. É nesse interruptor que nós vamos usar para podermos piscar. Neste caso, queremos piscar para a direita, é só fazer deslocar o interruptor em direção ao teu joelho, assim estaremos a piscar para a direita, como indica aqui a seta. Quer desligar, é só voltar na posição anterior, assim já interrompi a pisca-pisca do lado direito. Quer à esquerda, é só fazer isto e está a piscar para o lado esquerdo. Isto vamos fazer sem forçar, sem fazer muita força, né? Porque outros querem piscar, correm o risco de acender as luzes. Então, volto a repetir, puxando para o joelho, está a piscar para a direita, voltou para a posição anterior, desligou, mais para cima, está a piscar para o lado esquerdo e baixou, assim desligou. Agora, temos aqui, essa parte aqui que vira, é por onde acendemos as luzes. Geralmente tem aqui uma luz, um desenho de uma lâmpada que está a indicar para onde temos o interruptor das luzes. Virando a primeira posição, temos as luzes mínimas ou luzes da presença. Virando a segunda vez, temos as luzes médias. Agora, baixando esse interruptor, assim temos as luzes máximas, que geralmente aparece uma luz azul aqui no painel a indicar que você está a andar com as luzes máximas. És obrigado a baixar as luzes máximas em caso de cruzar com outro veículo para evitar o encandeamento.
Mais outra coisa que vamos usar aqui dentro do veículo, temos aqui que é o interruptor para limpar para-brisa. Né? Esse interruptor só funciona quando a chave estiver ligada. Assim, liguei o interruptor de limpa-brisa. Eu sou o instrutor Belmiro Mário. Muito obrigado por terem acompanhado a aula. Espero que o conteúdo desta aula tenha-vos ajudado. Vemo-nos na próxima aula. Então é mesmo isso. Dentro do aplicativo Carta Fácil MZ tem aulas práticas que ensinam a conduzir. Saiba tudo sobre as luzes de painel, que é um tópico que nós estamos mesmo a falar aqui com a agente Oksana Cuco nesse tema de hoje, que é a sinalização da manobra e os sinais de trânsito, juntamente com os seus tipos. Agente Oksana, o que são sinais sonoros especiais? Essa é a parte que eu queria chegar. Sinais sonoros especiais são aqueles sinais utilizados nas nossas ambulâncias, nas viaturas policiais ou viaturas militares ou viaturas governamentais que transitam em missão de urgência. Essas viaturas sim é que levam os sinais sonoros especiais. Então, aquelas sirenes que nós ouvimos são os sinais sonoros. Sim, especiais. Certo. E quem pode usar são polícia, ambulância, bombeiros e por aí vai. Assim vai. Serviços de emergência. Sim. Certo, agente Oksana. Mas temos visto também certas viaturas que um certo condutor entende que acha que pode colocar aquela sirene. Temos visto às vezes nos breakdowns que às vezes colocam aquela sirene. Então nós mandamos retirar. Sim. Isso trata-se de uma contravenção. Além do breakdown, tem certas viaturas também que às vezes colocam uma luzinha por cima e que tiram um certo som especial. Também trata-se de uma infração que deve ser retirado do imediato ao se encontrar com esta mesma situação na via. Então, não é qualquer pessoa que pode usar esses sons especiais. Estaria correto se eu dissesse que esses veículos que usam esse tipo de sinais sonoros seriam veículos prioritários? São veículos prioritários todos, sim, esses que usam os sinais sonoros especiais, porque as viaturas da polícia, quando estiverem a transitar, são viaturas prioritárias. Mesmo que estejam a circular numa situação de urgência, também são consideradas prioritárias. As ambulâncias sempre, eles transitam em uma missão de urgência, então também são consideradas viaturas prioritárias, então está correto, não é? Então, a próxima pergunta vem. Como é que devemos agir ao encontrar esses veículos prioritários, como ambulâncias, os carros de polícia, bombeiros e por aí? Nós temos que agir da seguinte maneira quando encontramos com essas viaturas a circular numa situação de urgência. Temos que dar primeiro a própria prioridade destes passarem em primeiro lugar. Então, o que eu tenho que fazer como condutor? Eu tenho que encostar o mais possível à minha esquerda e, se for possível, parar, deixar esta mesma comitiva ou deixar estas viaturas que são prioritárias passar e de seguida eu irei entrar na faixa de rodagem, voltarei a continuar com a minha viagem. Agora vamos voltar um pouco. A agente Oksana diz que nós ficamos ao mais esquerdo possível. Sim. Quando a comitiva passa, voltamos. Sim. É importante não esquecer da sinalização do painel. Sim, não pode esquecer de sinalizar, porque os outros também, ao ouvir este mesmo som dessas sirenes ou desse som especial, a tendência também será de encostar à esquerda. Então sempre temos que sinalizar a nossa esquerda para dar a entender ao outro que eu também já estou a ir à esquerda. Ele também já está a ir à esquerda, para libertar a faixa à direita, estar sempre livre para essas viaturas poderem passar. Em caso de engarrafamento, isso é um pouco complicado. Um pouco complicado, mas sim, mas se dá começa a viatura vem, toca a sirene, com aquele barulho todo. Então os condutores já sabem que a nossa missão aqui é tentarmos encostar o mais possível à nossa esquerda e deixarmos essas viaturas passarem.
E falamos de penalidade. A gente falou aqui de algumas contravenções. No caso do uso abusivo ou uso excessivo de sinais sonoros, estivemos aqui a falar sobre mini bases, os chapacens, dei aqui algum exemplo, que usam aquilo como se fosse um brinquedinho, é divertido. Sim. O que acontece quando esses são encontrados? Para aqueles que usam a buzina de forma abusiva ou que afinam, fazem a sua afinação, esses sim são aplicados uma multa de 500 meticais, que já consta no artigo 24, no seu número 8. E para aqueles que colocam aquela sirene por cima, são aplicados uma multa de 1000 meticais e a apreensão ou a remoção imediata daquele dispositivo mesmo. Se não for possível remover o próprio distintivo na via pública, nós vamos reter o livrete, este receber a multa, ir pagar a multa, e para rever o seu livrete, a obrigação é de trazer a viatura, nós vamos certificar daquele letra ou aquele dispositivo e aí vai ser devolvido o livrete. Sabe o que eu aprendi aqui com a gente, Oxana? Quanto menor a multa, maior a multa. Não, esta nem tem pena acessória. Não tem, mas tem muita burocracia. Sim. Aí tem que remover, nós não vamos ter a certeza, se eu puder ainda remover na via pública, não vou conseguir. Eu vou te deixar com a viatura para poder remover, mas depois traga a sua viatura para poder devolver o livrete, para podermos verificar. Certo, não tem pena acessória, mas enquanto não remover, não pode conduzir. Não é como pode, se fosse uma sim. inibição. É uma inibição, sim. Então não tem pena Não acessória, é mas como tem se pena fosse. acessória. Não é como se fosse. Não pode conduzir a partir do momento que é retirado o livrete. Sim. Estão a dizer que você não pode conduzir mais esta viatura. Então, você ouve 500 meticais, 1000 meticais, sim. você pensa, não, 500 meticais, 1000 meticais dá para me virar. Mas depois vem uma parte mais pesada, que é a parte da burocracia. Sim. Ir atrás dos seus documentos, ter que remover, é muita coisa. muita O coisa, teu sim. tempo. Sim. Qual é a importância, gente, Oxana, de entender e de respeitar esses sinais sonoros especiais? É importante respeitarmos os sinais sonoros especiais, porque vamos dar um exemplo de estar a acontecer uma certa greve que acaba criando situações de tumultos. Está lá a viatura da polícia, pretende chegar a este local e as pessoas não estão a deixar o espaço para esta mesma viatura poder passar. Serão vidas humanas a se irem embora. Então, também no caso de ambulâncias, as pessoas devem respeitar, porque existem aquelas situações de a ambulância estar sem a socorrer alguém que está a ir lhe buscar, talvez na unidade sanitária, mas as pessoas tentam querer espreitar dentro da ambulância. Se aquela ambulância está a fazer barulho, não tem ninguém, mas está a ir à busca desse doente. Então, se nós não formos a ceder espaço para esta ambulância para ir buscar este mesmo doente, vai chegar lá enquanto já é tarde, não vai poder salvar vida, enquanto a missão dele é de salvar vida, assim como a nossa missão também é quase idêntica. Então, quando vamos a um tumulto, a nossa intenção é de chegarmos o mais rápido possível para que não hajam vítimas humanas. E a gente, Oxana, tocou aqui num ponto muito importante, que acabou sendo uma sensibilização, porque não só para quem vai conduzir ou quem está mesmo já a conduzir, mas também para peões, porque peões dentro do chapa geralmente são os primeiros a dizer como é que a ambulância está a fazer barulho, nem tem ninguém lá dentro. Sim. Por causa disso, a gente tocou mesmo nesse ponto, muito importante pensar um pouco mais além, certo? E para quem está na escola de condução, quem pretende, qual a importância deste tema? Sinais de manobra, sinalização da manobra. A sinalização da manobra é muito importante para quem está na escola de condução ou para quem pretende entrar na escola de condução, porque se este consegue perceber da própria sinalização da manobra, já vai ser da escola de condução, enquanto já tem aquela noção básica. Se eu pretendo entrar na via pública, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sinalizar a minha manobra de que eu pretendo entrar na via pública. Se eu quero sair da via pública, também tenho que sinalizar que eu pretendo sair desta mesma via. Se quero mudar de direção para a esquerda, para a direita, assim em diante, tenho que sempre usar esta mesma sinalização da manobra. Todas as manobras devem ser sinalizadas para os outros utentes poderem perceber-se da nossa intenção.
Sempre com a Agente Oxana temos uma oportunidade de aprender um pouco mais e queremos agradecer a Agente Oxana por nos esclarecer mais sobre este tema, sinalização da manobra, sinais sonoros e os seus tipos. Queremos pedir a Agente Oxana as últimas considerações aqui para os nossos internautas e para quem está a preparar-se para entrar na escola de condução ou que já está lá. Apelar a todos os internautas ou assim como a todos que pretendem entrar na escola de condução a revisitarem sempre o Código da Estrada ou a revisitarem sempre o YouTube no canal Maonelo. Aí sim vão poder verificar todos os apontamentos necessários sobre a escola de condução, porque semana após semana estamos aqui a falarmos do Código da Estrada, então não existe outra coisa que na escola de condução vão poder aprender além da matéria do Código da Estrada. Então revisitem sempre essa página do Maonelo e também verifiquem sempre o Código da Estrada. Não podem entrar na escola e ao sair da escola de condução deitarem o Código da Estrada. O Código da Estrada tem que ser um instrumento que o condutor deve usar até deixar de ser condutor. Certo, Agente Oxana, muito obrigada por essa dica, principalmente a última. Até quem já tirou a carta de condução tem que sempre revisitar o Código de Estrada. Sim. Certo, muito obrigada, Agente Oxana. É mesmo isso, a dica importante ficou com a Agente Oxana. Visite o nosso canal no YouTube e assista todos os episódios e aprenda tudo que está relacionado ao Código de Estrada moçambicano. Tudo que é dado na escola de condução nós temos no nosso canal do YouTube, no nosso aplicativo Carta Fácil MZ, a partir de 250 meticais. Eu sou a Ruth Santos e despeço-me de si, juntamente com toda a equipe da Maonelo, com promessas de cá voltar próxima semana à mesma hora. Tchau, tchau!